Alô, ouvintes do Baseado em Fatos Reais! Prepara essa bateria! A Marcela acabou de falar, você puxa, Shelly, eu puxo. É a escola de samba, eu puxo, gente. Então o carnaval tá quase aí, né? Quase aí. Então, dona Marcela Ponce de Leon, estamos aqui mais uma vez no Baseado em Fatos Reais. Eu sou a Sheili Calef, ao lado desta fera, essa magnífica, essa pessoa especial que grava aqui comigo esse programa que vocês adoram, que vocês mandam suas lindas histórias. É uma história melhor que a outra. E como é que faz pra mandar a história, Marcela? Conta aí pro pessoal. Alô, comunidade do Baseado em Fatos Reais, aqui pra você mandar a sua história, bfsurreais@gmail.com. Pode ser uma história em áudio, em vídeo, em texto, em poesia, em desenho, como você quiser. Você manda a sua história e a gente conta essa história como se fosse a gente. Assim, pode ser em ritmo de carnaval. Alô, comunidade! Pode ser como se fosse uma história de suspense. Aliás, hoje vocês conhecerão uma história especial do mês do medo. Quem enviou pra gente foi uma ouvinte assídua, uma ouvinte que sempre comenta tudo, uma ouvinte que estava nos devendo uma história e agora ela mandou uma história especial para esse mês. Que quem vai ler? Marcela Ponce de Leon. Não lê, né, gente? Que aqui a gente não lê a história de vocês. A gente conta elas como se tivesse acontecido com a gente, em primeira pessoa e completamente anônimo. Ninguém saberá que você enviou essa história. Fique tranquila. Vamos pro caso da semana? Agora. Sambão, né? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Sabe que quando eu fazia faculdade, eu costumava pegar carona com as minhas amigas, sabe? Sei, ô? Mas você pegava carona porque elas tinham carro? Não. A gente saía da aula e pedia carona pra poder ir pro centro da cidade, entendeu? Sim. Porque a cidade universitária ficava longe do centro da cidade. Aí a gente tinha que pedir carona pra poder conseguir chegar no centro e economizar uma passagem, entendeu? Tipo, faziam uma plaquinha ou todo mundo da cidade já sabe, já dá carona pros estudantes, que é normal? Tem umas cidades que é assim, né? Não, a gente levantava o braço mesmo, sabe? Fazendo igual em filme americano, assim, com o polegar, pedindo carona, balançando pro ladinho, assim. Você ouvinte, agora imagina, eu estou balançando meu braço esquerdo, assim, eu fazendo um movimento da direita para a esquerda com o polegar estendido, da direita para a esquerda. Tá bem, vou dar uma carona pra vocês. A pessoa pensava assim, né? Mas é normal, né? Muitas cidades que a cidade universitária é longe, as pessoas já estão acostumadas a dar carona pros estudantes. Não é uma coisa extraordinária. E aí, quando a gente saía da aula lá por volta das 10h30, a gente pedia carona, tipo, qualquer carro que passasse, assim, a gente ia pro lado de fora e pedia carona pro carro que passasse. E aí, um dia, eu saí com as minhas amigas, tinha eu e mais 2 amigas, a gente tava lá pedindo carona desse jeito, fazendo um movimento com o dedo, que você já sabe, você ouvinte também, e parou um carro com 2 rapazes. E eles disseram assim: entra aí, meninas. Entrem, fiquem à vontade. E a gente entramos no carro. Eu entrei na frente, porque eles fizeram uma brincadeirinha, sabe? Eles falaram assim: não, mas entrem, mas uma menina tem que ir na frente, porque aqui não é carro de paulista. Ah, a gente lá no sul fala muito isso, mas paulista às vezes não sabe a fama que tem, né? Não sabe. Os paulistas não conhecem essa piada, eu descobri morando em São Paulo. E essa piadinha do tipo, que eles sempre andam 2 homens na frente, ou mulheres na frente, homens atrás. É uma bobagem. Uma mas lá no sul a gente faz mas muito. Que é piada de sulista, então. É, não piada tem de nada a ver, sulista, nada a ver. E aí, eu, corajosona,
falei, não, eu vou na frente. Beleza, vamos lá. E aí, entrando no carro, coloco o cinto de segurança, né? Afinal de contas, direção segura e tal. Pegando carona, mas sempre preocupada com a vida. A gente começou a ir em direção ao centro da cidade, começamos a conversar com os caras e tal. E eles começaram a fazer perguntas, assim, sabe? Ah, que curso que você faz? E a gente falou, a gente faz psicologia, e vocês? Ah, a gente faz direito, administração. Na verdade, eu não lembro muito bem o que o cara respondeu, porque foi meio confusa a resposta dele, sabe? Já começou aí eu ficar meio preocupada. E aí a gente continuou a conversar e tal. E aí o cara não tava conseguindo sustentar essa história de que ele fazia direito / administração, entendeu? Até porque, né, direito é uma coisa, administração é outra. Aí eles confessaram. Primeira confissão da noite. Na verdade, a gente não estuda aqui na universidade, não. Nossa, mas por que eles mentiram isso? Não sei, amiga. Só sei que eu comecei a ficar preocupada aí. A gente veio de outra universidade. De uma outra cidade. A gente veio aqui para um congresso. Ah, ok. Mas por que mentir? Aí eu comecei a perguntar. Nossa, que interessante. Então, por que vocês vieram para esse congresso, né? Que congresso que é? Ah, esse congresso? Ah, eu conheço o pessoal que tá organizando. Eu conheço o pessoal do curso também. Tarará, tarará, tarará. Aí eu comecei a perceber, né? Eu tava sentada na frente. Sim. Então eu tava do lado do motorista. Sim. Eu comecei a perceber que o cara tava ficando meio desconfortável, sabe? Ele não tava à vontade, assim, com a conversa, entendeu? E ele, além de aparentar estar desconfortável com o assunto, ele ficava procurando alguma coisa, assim. Toda vez que a gente parava no semáforo, ele dava uma olhadinha no banco, assim, do lado esquerdo, do lado direito, procurava um negócio do porta-luvas, ele ficava procurando alguma coisa, entendeu? Não. Por que a pessoa fica procurando alguma coisa? Amiga, não sei. Toda vez. Só paravam, ele assim. começava a procurar. Não sei porquê, mas ele fazia isso. E aquilo começou a me deixar nervosa, entendeu? Até porque já começou a história com uma mentira, né? Eles já começaram falando... Mentira desnecessária. Eles começaram falando que estudavam lá, mas não estudavam. Faziam um curso que eles não faziam. Aí, de repente, eles foram para um congresso. E aí, nessa história do congresso e dele ficar procurando um negócio toda vez que parava no semáforo, chegou uma hora que, assim, o desconforto dele bateu na tampa, assim, e ele já não aguentava mais mentir sobre isso também. Era mentira, eles não tinham ido pro congresso. Aí eles falaram, então, na verdade, a gente não estuda nessa universidade, a gente não veio pro congresso, a gente tá aqui a passeio mesmo. Como você acha que eu fiquei? Como? Apavorada, amiga. Mas e as outras meninas? Você não estava tentando fazer um contato visual com as suas colegas que estavam no banco de trás? Elas estavam ouvindo a história ou estavam distraídas? Cara, elas não estavam nem percebendo. Eu acho que só eu que estava na frente, que estava mais atenta, sabe? Ao comportamento, estava achando estranho. Elas estavam, tipo, flertando com o menino atrás, sabe? Se divertindo, juro. Ixi, mãe. Aí veio esse papo de que a gente tá na cidade a passeio mesmo e não sei o quê. E aí o papo continuou atrás do carro e o motorista continuava a cada sinal de trânsito. Ele puxava o freio de mão, ele olhava o chão, olhava o banco dele assim, olhava o meu, olhava o porta-luvas, olhava a porta do carro, sabe onde tem aquele espaço, assim, alguns carros têm um espaço, né, pra você colocar uma coisa. Ele olhava do banco dele, olhava do meu, ele ficava procurando alguma coisa. Mas, gente, eu até entendo alguém passear na cidade, mas passear na cidade universitária não faz sentido nenhum, porque a cidade universitária não tem nada de interessante. Eu fui ficando bem nervosa. Assim, eu fui ficando muito nervosa. E o motorista, ele também parecia nervoso. Gente. Ele também parecia que ele tava ficando ansioso, sabe? Para o semáforo, olha no banco, olha no meu banco, olha na porta,
olha na minha porta, abre o porta-luvas, procura, anda um pouquinho, para no outro semáforo, puxa o freio de mão, olha no banco, olha no meu banco. E você tava acostumada a pegar carona, né? Aí eu comecei a pensar, alguma coisa tá bem errada aqui. Esses caras não são universitários. Esses caras estão aqui a passeio. Não, aí já veio o filme na minha cabeça, né? 3 mulheres são encontradas estranguladas no matagal, perto da Universidade X. E me bateu um pânico. Mas um pânico. Cada parada de sinal era o mesmo ritual. O mesmo. Puxa o freio de mão, olha o banco, olha o outro. Porta-luvas, porta do carro. Quando a gente estava quase chegando no centro, quase assim, um dos últimos sinais fechados, assim. Aí o motorista percebeu, sabe? Acho que ele se deu conta de que eu tava observando o que ele tava fazendo. Aí ele olhou pra mim e ele falou assim: você já sacou, né? Você já entendeu o que tá acontecendo. Ele virou e falou isso, do nada. Eu quase me mijei toda na hora, assim, quase. Sabe? Tipo o frio da espinha. Assim, do cóccix até o pescoço. Até o pescoço. Eu paralisei, eu pensei, fudeu. Agora fudeu. Esse cara tá procurando uma arma e eles vão levar a gente pra algum canto e aí, assim, amiga, imaginação, let it flow, sabe? Leve sua imaginação para esse lugar escuro e imagine o que vai acontecer agora, a partir de agora. E eu tentei olhar pra trás, mas as minhas amigas, eu não sei, eu acho que elas estavam no mundo paralelo, assim, sabe? No mundo imaginário paralelo, porque elas não estavam acompanhando o que estava acontecendo. Assim, elas estavam rindo e conversando com o cara. Tipo, uma de cada lado do carro e o cara no meio, assim, elas lá, tipo, numa disputa, assim, quase invisível de flerte do cara, assim, sabe? Tipo, olhando pro cara, não sei o que, conversando com ele. E aí, eu não tava nem conseguindo respirar mais. Assim, eu mal falei, assim, eu quase cuspi, assim, não, o que tá acontecendo? Porque eu não saquei, o que tá rolando, né? E ele foi, colocou a mão no meu joelho, deu uns 3 tapinhas e falou assim, você não sabe? Não, eu não sei o que tá acontecendo. Aí ele soltou meu joelho e aí ele deu uma risadinha. E aí ele falou assim, a gente foi pra universidade pra fumar um baseado. Mas aí ele caiu no carro. E a gente passou por uns vigilantes e tal. E eu não tô conseguindo achar mais o baseado que caiu. Ele tava preocupado de repente, o vigilante encontrar, parar eles e achar isso aí. Exato. Aí eu falei, é isso. Você quer ajuda pra procurar nessa hora? Assim, eu tava sorrindo de nervoso já, sabe? Assim. Aí eu falei isso rindo e chorando ao mesmo tempo, né? De alívio e de nervoso, assim. Aí, enfim, ainda bem, a conjuntura fez com que o próximo sinal que eles fossem parar era exatamente o sinal que a gente ia descer, né? E a gente parou o carro, a gente abriu a porta. As minhas amigas não se deram conta do que estava acontecendo, assim, foi bizarro. E aí, pra eu descer do carro, amiga, eu quase caí. Eu quase caí do carro, porque minhas pernas, tipo, elas estavam bambas, assim. Imagina, eu tava há 20 minutos, que pareciam 20 anos dentro daquele carro, né? Naquela tensão toda pra chegar no final das contas. Já tinha passado todos os episódios de Dexter da minha cabeça, assim, todos, em que ele pegava a gente, levava pra algum lugar e colocava plástico em tudo e matava a gente. Pra descobrir que o menino só tinha fumado um baseado e deixado cair o baseado dentro do carro, né? E aí,
Eu desci do carro com as pernas bambas, completamente bambas, assim. E as meninas, tipo, desceram e ficaram olhando pra minha cara do tipo, o que tá acontecendo, sua louca, né? Falei, gente, vocês não viram o que aconteceu? Vocês não acompanharam. Só aconteceu na minha cabeça. É isso que vocês estão me falando agora. Puta que eu pariu. Vocês não viram. E aí eu comecei a rir e chorar ao mesmo tempo, né? Porque chorar mesmo, de verdade, dessa vez. Sim, claro, né? Porque daí naquela hora, tipo, deu alívio no corpo, né? Eu quase fiz xixi ao mesmo tempo enquanto eu chorava, sabe? Porque liberou todas as glândulas, assim, ao mesmo tempo. E aí, depois de alguns minutos, a gente tava no ponto de ônibus, assim, aí eu consegui explicar pra elas, eu consegui falar pra elas, gente, vocês não estão entendendo, a gente entrou no carro, aí as meninas ficaram contando essa história, não sei o que lá. Enfim, a gente terminou aquela noite prometendo que a gente ia escrever um livro sobre as caronas bizarras da universidade, mas eu juro que eu vi a minha vida passar, assim, num flash, naquela carona. Depois daquele dia, nunca mais eu peguei carona. Mesmo? Mesmo. Putz. Não vale o estresse. Os 2,30 que a gente economiza, não vale o estresse que a gente passa, sabe? Naqueles minutinhos, não vale. Nossa. Tô tentando aqui pensar em quantas caronas eu já peguei, mas eu não sou muito de pegar carona, sabe? Eu já sou de uma cidade onde não tem isso, então as pessoas sempre a mãe na orelha falando pra não pegar carona. Eu acho que eu raramente na minha vida peguei carona, eu não cheguei a ter nenhum caso. Hoje eu pego mais carona do que quando eu era adolescente, com aplicativos de carona. Mas você tá considerando aplicativo de carona Uber e Cabify? Não, BlaBlaCar, carona mesmo. Ah, tá, de que carona. Que você até paga, mas é um pouco... Não, eu, Marcela, nunca peguei carona. Nunca. Nunca pegou carona na sua vida? Nunca. Eu acho que já, quando eu era mais adolescente, sim. Mas sempre pessoas... alguém que é conhecido. Acho que alguém com pessoas que eu não conheço, estranho, não. Nunca. Olha, pra falar pra você que eu nunca peguei carona e que eu não peguei carona e que eu entrei no carro de desconhecidos. Mas não porque a gente ia pro mesmo lugar, porque a gente tava flertando e entramos no carro de desconhecidos. Mas aí é uma outra história, fica pra um outro baseado em fatos reais, que não vou ser eu que vou contar. Muito provavelmente. Mas assim, carona, tipo de fazer o movimento com o braço e pedir, não, nunca. Acho que assim eu também não, tipo de estar na rua, pedir carona assim, não, acho que eu já pedi carona. Uma vez eu lembro que eu tava saindo de um evento, de um coquetel, de uma peça que estreou, na qual eu trabalhei, e daí tinha um monte de gente saindo, e eu lembro que eu perguntei no elevador se tinha alguém que tava indo pro lado da minha casa, peguei uma carona. Tipo ali, entendeu? Eu faço esse tipo de coisa, tô saindo de um evento que é afastado, às vezes do centro, eu pergunto, tem alguém indo pro lado tal? Eu pego, não na rua, entendeu? Tipo, são pessoas que estavam ali, que estavam no mesmo evento, alguma coisa assim, mas eu aí pergunto e pego carona. Que são pessoas do mesmo universo, né? Do universo, mas não necessariamente eu conheço. Não, sinal na estrada eu nunca fiz, mas eu sei que isso é muito comum mesmo em cidades que tem universidades, eu sei que em Florianópolis é muito comum, é bem tranquilo. Assim, as pessoas não veem como a gente vê, né? Eu acho que depende muito da região que você mora. Não sei. Eu não peguei, não recomendo. Não, às vezes até com pessoas que a gente conhece, às vezes até pagando, né? Não é uma carona, é um app, alguma coisa, você já tem medo, né? Uhum. Eu já tive um taxista que começou a teimar comigo que o caminho, ele começou a ir por um caminho e era um caminho que eu fazia sempre, e eu falei, qual caminho que você vai fazer? Ele falou, vou por aqui. Eu falei, não, mas não é aí, né? Fica em tal lugar. Não, eu sei, é por aqui. Eu falei, não, senhor, não fica. Ele falou, eu conheço, é por aqui. Aí eu comecei a chorar, porque eu comecei a me desesperar, não sabia o que fazer. Aí ele falou, o que foi que você tá assim? E eu só pensando, tipo, eu abro a porta quando você abre o pulo desse carro, rodando, girando e rodando pela... Tipo, sabe? Eu comecei a pensar, o que eu faço? Vou pular daqui. O cara agressivo falando comigo.
Aí eu inventei, eu falei, não, é que eu tive um problema, não lembro o que eu falei pra ele, que alguém tinha morrido, que não tinha problema no trabalho. Inventei uma desculpa qualquer. Pra não dizer que você tava com medo Pra não dizer que eu tava com medo dele, porque eu achei que isso poderia piorar a minha situação. Realmente, eu tinha tido qualquer coisa, eu peguei essa coisa que tinha acontecido na minha vida naquela semana, tipo, sei lá, acho que eu falei que eu tinha sido demitida, porque isso comove as pessoas. Falei, não, é que eu fui demitida, então eu tô muito sensível ainda, mas se Deus quiser, Nossa Senhora é minha protetora, já botei todos os santos, sabe, no meio pra pessoa ficar compadecida. Aí ele falou, mas então você tá com problema, não tem nada a ver comigo aqui isso. Falei, não, é que eu tô assim mesmo, porque eu não sei o que vou fazer. Nossa, foi um desespero. E ele falou, não vou, porque eu tinha dito, então, o que aconteceu? Eu falei, então me deixa aqui que eu vou do meu jeito. Ele falou, não vou deixar você no seu destino. Mas desse jeito, gritando e falando que o caminho dele era o certo, menina. Aí depois disso eu fiquei quieta. Comecei a mandar mensagem para um amigo meu, até que esse cara, no meio do caminho, ele percebeu, acho que ele estava viajando na história do caminho dele, me levou para o caminho correto. Quando eu desci desse táxi, era táxi, não era aplicativo. Eu chorei. De desespero, eu não sabia o que fazer, eu tava tremendo também, porque eu fiquei, mano, eu vou pular desse carro. Foi um desespero. Então não precisa nem ser uma carona pra gente se desesperar, né? Sim, verdade. Muito obrigada a você que mandou sua história pro Baseado em Fatos Surreais. A gente só faz esse programa por causa dessas histórias, né, Sheili? Sim. Sejam elas alegres, sejam elas tristes, sejam elas apavorantes, difíceis de contar, não importa a história. Esse programa só existe porque você que tá aí do outro lado manda e confia essa história pra gente contar aqui, certo? A gente é muito confiável, né, gente? Pode pegar carona com a gente na nossa bicicleta, né? Nem eu, né, Marcela, temos um carro, mas as duas temos um bike. Pode pegar uma carona na nossa garupa que você tá segura. E aí você manda a sua história aqui pro Baseado em Fatos Surreais, bfsurreais@gmail.com. Acompanhe a gente em todas as redes sociais, é só procurar Baseado em Fatos Surreais ou @bfsurreais. A gente tá aí em todos os canais que você puder imaginar, mas o principal, a mensagem que tem que ficar aqui desse episódio, não pegue carona, mas indique o podcast pra uma amiga. Não, pegue carona, avalia, né, gente? Carona existe, sempre existiu, existirá, espero que sempre, né? Não, e cada vez tem formas carona. Não, tem formas de verificação hoje, não é assim também, viu? Formas de verificação. Uma diz não pega carona, a outra fala pega carona. Ou seja, 50%, 50% você decide no final do dia, né? Isso. Exatamente. Mas uma coisa que eu não tenho que decidir, que é certo, e eu e a Sheili, a gente concorda 100%, indique o Baseado em Fatos Reais pra uma amiga, pra uma pessoa que você gosta, pra uma pessoa que você confia, que você sabe que esse podcast é incrível. Não é? Não pode falar assim, Marcela. Como não? A gente tem que fazer assim que é legal, que é muito bom. Deixa eu não pode falar que é incrível? Pode dizer que é incrível. Ah, meu Deus. Pode dizer que é incrível, pessoal? Se eu não falar que é incrível, quem que vai falar que é incrível? Eu concordo com você, Marcela, mas é que a gente tem que ser mais modesta. É difícil, né? Eu tô fazendo um exercício espiritual. Então tá bom. Então sigam a linha da Sheili. A gente tá sejam cansada modestas. de ser tão maravilhosa. Então, seguindo a linha da Sheili, indiquem esse podcast que é legal. Que é legal, assim, que as pessoas legal, as pessoas se divertem. Se divertir. Ele não é incrível, ele é legal. É legal. Indica, quem sabe um dia ele fica incrível, de quem tanto sabe, que você indica, né? Com a sua história, essa que você tá pensando em mandar, manda ela pra gente, por favor. Até o próximo caso surreal. E curta Mulheres Podcasters. Acompanhe Mulheres Podcasters. Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.